Este canal vive porque vocês decidem que a memória importa. Se for sua primeira vez aqui, se inscreva, curta, compartilhe. E, se puder, apoie o projeto. Ele é independente e essa é minha única fonte de renda. Ajude a manter tudo isso vivo. No dia 6 de outubro de 1965, algo foi enviado ao Congresso que mudou o jogo da política brasileira. Aquela data pode parecer distante, mas o que foi decidido ali ainda pulsa. Nos nossos dilemas de cidadania, na disputa por voz, no medo do autoritarismo disfarçado. Hoje, sim, hoje, precisamos entender 6 de outubro de 1965 para decifrar o Brasil que somos. Imagine uma eleição, uma disputa política legítima e as respostas que o poder dominante dá quando perde. Imagine redes sociais, juventude mobilizada, vozes que surgem e uma máquina estatal que reage com leis, decretos, censura. Isso não é ficção. Em 1965, esse embate foi real. Por que importou? Porque ali está o ponto em que a ditadura deixou de ser apenas força militar para se tornar ordem institucional, onde a promessa de transição para a normalidade civil começou a ruir definitivamente. Porque, quando o poder decide reescrever regras em seu próprio favor, o risco é que a democracia vire fachada e a resistência fragmentada. Lutar por memória e por democracia não é nostalgia, é fundamento para construir futuro. Se jovens hoje se mobilizam por causa, por justiça social, por liberdade de expressão, é exatamente para que nenhum poder desmonte direito com leis frias. Brasil, de 1965, vivia sob uma tensão permanente. O golpe de 64 havia derrubado João Goulart e instalado um regime militar com vocação autoritária, mas ainda por consolidar sua legitimidade política e institucional. Havia uma narrativa de revolução que precisava ser preservada de contradições e forças dentro do regime exigiam cada vez menos concessões. Em outubro de 65, foram realizadas eleições estaduais para governador em vários estados, inclusive na Guanabara e em Minas Gerais, centros simbólicos do poder político, e veio a surpresa. Em Minas, venceu Israel Pinheiro na Guanabara, Negrão de Lima, ambos alinhados ao antigo governo, ligado ao PSD e ao PTB. Candidatos que os militares esperavam neutralizar acabaram conquistando a confiança popular. A rua mostrou que o governo ainda estava vulnerável. Essas vitórias oposicionistas alarmaram os setores mais duros das Forças Armadas. A narrativa de segurança nacional foi invocada. Se o povo vota e elege quem o regime não quer, o controle se perde. A fragilidade institucional ainda permitia surpresa. Foi nesse clima que, no dia 6 de outubro, o presidente Castelo Branco encaminhou ao Congresso um conjunto de mensagens e propostas para reescrever as regras eleitorais e ampliar instrumentos de controle, sob o manto da estabilidade e da ordem. Pouco depois, em 27 de outubro, foi publicado o Ato Institucional número 2, o AI-2, talvez o pivô institucional mais decisivo do regime militar. O AI-2 trazia 33 artigos que, em essência, redesenhavam o jogo político brasileiro. Ele extinguiu os partidos existentes e impôs um sistema bipartidário controlado, a Arena, de apoio ao regime, e o MDB como oposição consentida. Transferiu as eleições presidenciais para o Congresso Nacional de forma indireta e nominal, eliminando o voto secreto e a participação direta do povo. Reforçou os poderes do presidente, cassar mandatos, suspender direitos políticos por até 10 anos, decretar estado de sítio por 180 dias sem consulta ao Congresso, intervir em estados, fechar o legislativo e governar por decretos de lei em nome da segurança nacional. O AI-2 também ampliou o número de ministros do Supremo Federal de 11 para 16, com nomeações presidenciais, garantindo apoio jurídico e institucional ao regime. Subordinou o judiciário ao executivo, proibindo que atos baseados no AI-2 ou seus complementares fossem questionados judicialmente. Essas medidas, tomadas em conjunto, transformaram a natureza do regime. O Congresso virou peça decorativa, o judiciário foi cooptado,
a política se tornou um terreno controlado pela força. No curto prazo, o regime evitou novas surpresas eleitorais. No médio prazo, desmobilizou a oposição institucional, desmontou partidos e restringiu o espaço público de crítica. Muitos opositores foram empurrados para a clandestinidade ou para formas mais radicais de resistência. Na prática, o litígio político foi substituído por uma disputa legal moldada pelo poder, e quem escreveu as regras foi quem queria permanecer no poder. E por que essa história ainda nos incomoda? Porque hoje, nos anos 2020 e 2025, ainda vemos tensões entre executivo e judiciário. Discursos de crise, tentativas de manobra institucional, debates sobre a judicialização da política e o uso do argumento da exceção para justificar o controle. Muitos jovens estudantes sentem que as regras já estão escritas, que o jogo não é limpo. Essa sensação tem raízes de 65, no momento em que o autoritarismo foi codificado como lei. A cultura do esquecimento naturaliza a perda de direitos. Muitos desconhecem o AI-2, mas vivem suas consequências. A fragilidade institucional, a cultura do medo, a censura velada, a repressão à educação, à arte, a memória quebrou redes sociais e culturais, silenciou professores, intelectuais e artistas. Então, como resistiu ao pagamento? Mantendo viva a memória coletiva com projetos, museus, pesquisas e debates nas escolas. Saber o que foi em 6 de outubro de 65 e o AI-2 ajuda a reconhecer hoje novas tentativas de suprimir instituições. É preciso fomentar a educação política, não como teoria morta, mas como prática viva e crítica, que ensine o funcionamento das instituições e o papel cidadão de fiscalizar o poder. Fortalecer instituições autônomas também é vital. Imprensa livre, órgãos de controle, poderes independentes e entidade civil sustentam a democracia. E é preciso incentivar a ação coletiva, especialmente entre jovens e estudantes, que devem usar a sua voz e ocupar espaço de decisão, porque regimes autoritários sempre tentam isolar e fragmentar a oposição. É preciso vigilância permanente. O autoritarismo não chega de repente, ele se insinua em medidas graduais no discurso do medo e da emergência. Detectar essas iscas é o primeiro passo para resistir. Para quem quiser aprofundar, vale ler o texto integral do AI-2, as mensagens presidenciais de outubro de 65, o diário do Congresso das sessões daquele mês e as análises acadêmicas sobre a legitimação do regime militar. A história não é o que passou, é o que ainda pulsa dentro de nós quando olhamos para 6 de outubro de 65. Não vemos um ato estatal distante. Vemos o risco de que as regras possam ser reescritas por quem detém poder. Vemos um alerta. A democracia é frágil e cada perda institucional acumula feridas silenciosas. Mas também vemos que memória e resistência são fios que ligam gerações. Os estudantes e jovens de hoje que lutam por justiça e liberdade herdam essa tarefa. Saber, denunciar, agir. Se quisermos o futuro onde política seja plural, onde os direitos realmente valham, onde segurança não signifique controle, precisamos manter esse fio aceso, porque esse passado está vivo e cabe a nós impedir que vire lenda, pesadelo ou ruína. Comente o que esse tema desperta em você. Lembrança, indignação, dúvida? Quais ecos desse dia você reconhece no Brasil de hoje? Se gostou desse vídeo, curta, inscreva-se, compartilhe e, se puder, apoie o canal. Assim, mantemos viva essa ponte entre passado e futuro. Memória é ação, cidadania é resistência.